Doutor Me Consulta está de volta e agora com a nossa psicóloga, a doutora Mariana Pessoa. Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. É sempre maravilhoso estar aqui conversando sobre temas tão relevantes, né, Hélio? Exatamente. O nosso tema de hoje, doutora, qual é? Vamos falar sobre mães reais, filhos possíveis, a desconstrução da maternidade idealizada. Aí eu já começo lhe perguntando o que é essa tão falada maternidade idealizada e como ela se manifesta na sociedade, doutora? Vê, essa mãe idealizada é aquela mãe robô. Não tem outra palavra, Aquela mãe que ela é perfeita, que está sempre disposta, sempre amorosa, paciente, presente, que não falha, que não erra, né? E tá ali 100% disponível para aquele filho. Isso simplesmente não existe. Mas tem mãe que tenta, né, doutora? E é justamente essa tentativa que traz o adoecimento, né? Então, você querer de si mesmo, você se cobrar dar conta de tudo, sem que tenha falhas, sem se queixar, isso não existe, sabe? Tem até uma coisa, um livro muito interessante, Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Sabe, ele questiona, é um autor que questiona muito essa coisa da ideia do instinto materno como natural e incondicional. E, gente, isso não existe. A mãe, ela se estressa, sabe? E não é porque ela se estressa que ela deixa de amar seu filho. Isso é muito curioso. E as mães, elas escondem muitas emoções dos filhos, né, Hélio? Elas, não, tá tudo bem, quando não tá. Elas tentam camuflar, porque o filho percebe também, né? Percebe, e hoje ela não tá num dia bom. Não, nem um pouco. Doutora, você comentou agora sobre mito e eu já aproveito o gancho para lhe perguntar quais são os principais mitos sobre ser mãe que precisam ser desconstruídos. Olha, que toda mãe, toda mulher nasce sabendo ser mãe, isso é uma mentira. A mãe, ela não sabe ser mãe nem quando ela se torna. Imagina quando nasceu. Isso aí é o primeiro mito. Que amar um filho elimina o cansaço e o estresse. Também é um outro mito. Muito pelo contrário. É por causa desse amor que você se estressa e se cansa tanto. Porque uma mãe que ela não é zelosa, ela não é cuidadosa, ela não é presente, ela é uma mãe menos estressada até. E aquele ditado, ser mãe é padecer no paraíso? Eu detesto. O que é que você me diz disso, Não, doutora? olha, não é como a gente conversa. Não precisa ser um inferno astral de alguém, ser mãe. Mas, gente, também não é um mar de rosas, sabe? E a gente precisa verbalizar isso. E cada um vai contar sobre a sua experiência. É o que eu sempre digo, a experiência da coleguinha não te serve. Você tem que viver o seu processo. Tem mães que têm muito problema para engravidar, para gestar. Tem muita mãe que tem problema na gestação. Cada mãe que tem problema, muita mãe que tem problema no parto, no nascimento, nos primeiros meses de vida. Eu cuido de uma paciente, por exemplo, que o filho vai inteirar 2 anos e ele ainda não dorme a noite toda. E tem outras que o filho dorme nos primeiros 3 meses. Sabe, isso é muito, muito, muito individual. E cada criança também é de um jeito. Porque muitas vezes não é nem sobre a mãe em si, mas sobre o filho que vem. E o filho que vem é uma caixinha de surpresa. Pode ser calmo, pode não ser. É uma incógnita, né, doutora? Como é que as expectativas irreais sobre a maternidade afetam a saúde mental das mães? Gente, aumenta a culpa, a ansiedade, o risco de depressão pós-parto. Inclusive, tem uma pesquisa da Fiocruz de 2016 que fala que 1 a cada 4 mulheres apresenta sintomas de depressão pós-parto. E ninguém olha para isso, né? E a depressão pós-parto, muitas vezes, ela vem o estereótipo mesmo do deprimido, de não conseguir levantar da cama, de não conseguir cuidar da própria higiene. Porque quando uma criança nasce, todo mundo olha para a criança e deixa de olhar para a mãe. A mãe fica ali, né, abandonada, esquecida. Ao que você acha que se deve isso, doutora? As construções mesmo sociais que nós temos, essa coisa do a mulher é forte, a mulher tem que dar um jeito. E o que será que essa mãe que está passando por isso deve estar pensando para ter esse tipo de sentimento? Nossa, várias coisas. Sentimento de culpa, de incompetência, de meu Deus. Muitas mães, olha só que curioso. Muitas idealizam muita maternidade. E aí, quando tem o bebê, esse bebê chora tanto, quer mamar tanto,
estressa tanto ela, não deixa ela dormir, que ela se questiona, meu Deus, será que era isso mesmo que eu queria? E elas se culpam, falam assim, mas como eu posso sentir isso em relação ao meu filho? Não é o filho, é o BO que você recebe junto com o seu filho. Porque você, por um bom período, você é anulado ali enquanto ser humano, em prol de outro. E as pessoas, elas normalizam tanto que a mulher tem que aguentar, que é dever da mulher, que é isso, que é aquilo, que param de olhar para essa mulher. E essa mulher adoece. Ela pode, inclusive, adoecer ao ponto de precisar recorrer a medicamentos. E tá tudo bem, desde que faça o tratamento. Né? Não pode negligenciar isso. É aquela tal questão, expectativa-realidade, né? Sim, exato. Exato, e cada realidade é uma realidade. A realidade da fulana não é igual a mim, o bebê da fulana não é igual ao meu e nem vai ser nunca. Então eu preciso olhar para o meu processo e ser gentil quanto ao meu processo e olhar para mim e dizer, olha, eu tenho recursos para lidar com isso e ó, eu não tenho, não estou dando conta e pedir ajuda. Doutora, de que forma as redes sociais elas influenciam a visão que as mães têm de si mesmas? Olha, hoje em dia as redes sociais elas criam vitrines, né? Ali, uma coisa com filtro e muitas vezes traz uma irrealidade. A gente tem que ter muito cuidado com o que consome. Se a gente olha demais para a vida do outro, a gente para de olhar para a nossa. A gente elimina a nossa e vive em função da vida de outras pessoas, que mostram apenas um fragmento da sua própria rotina. Ainda bem que hoje em dia também tem um outro movimento. As mulheres que estão expondo como é que foi a maternidade para elas. Tem até uma atriz global bem famosinha e um tanto quanto icônica, que ela fala, olha, para mim ser mãe foi uma droga. Foi horrível. Eu não sabia nem quem eu era, não sabia nem onde era que eu começava, onde eu terminava. E ela foi duramente... a Colin, né? Eu não lembro o sobrenome dela, é que brasileira. fez aquela de Todas as Flores. Acho que sim. Ela falou isso, já assisti numa reportagem, inclusive ela falando. Ela fala, foi uma droga, ela fala isso com veemência, que assim, oh, meu Deus, como pode? Mas, gente, foi a experiência dela, ela vai falar do quê? Do que ela não viveu? Ela fala, inclusive, que as mães realmente romantizam muito e que a dela foi tudo ruim. Nada foi bom e que ela fala mesmo pra ela passar essa mensagem pras mães que realmente estão passando pelo que elas passaram, né? De que tá tudo bem. E se sentem culpadas por não estar vivendo essa coisa do romance. Gente, pelo amor de Deus, em pleno século XXI, nem toda mulher que pare ali um menino, ela recebe flores, sabe? Eu tava, inclusive, brincando com meu marido esses dias. Rapaz, olha, é o cúmulo do absurdo. A mulher tá no hospital, acabou de ter o filho, e aí nós temos uma cultura brasileira em que o homem vai tomar o mijo do filho que nasceu. A mulher lá toda arrebentada, com um ser humano pra criar, e o homem na rua bebendo. Você já pensou um negócio desse? Mas isso é cultural, isso é normalizado. Quando eu nasci, muito provavelmente meu pai fez isso. O meu avô fez isso com todos os 7 filhos que teve. Nossa. Mas assim, isso é desumano, gente. Uma pessoa, se teve normal ou se foi cesárea, isso é um absurdo. Não pode ser cultuado. As pessoas, elas precisam olhar para essa mãe também, que está tão fragilizada, fisicamente, psicologicamente. Né? O bebê, quando eles têm ali as necessidades dele, ele vai chorar. E se a mãe chora, ela é fraca. Sabe? Isso a gente precisa olhar com mais carinho para essa mãe que acabou de ter filho. Doutora, o que significa ser uma mãe suficiente em vez de uma mãe perfeita? Eu tenho um conceito que eu trouxe para compartilhar com vocês do Winnicott, que ele fala assim: mãe suficientemente boa é aquela que frustra na medida certa, permitindo que a criança se desenvolva com autonomia. Ou seja, essa mãe cuida, erra, repara e isso basta. Sabe? Então a mãe, ela olha para a intenção. Qual era a minha intenção? Sabe? Então assim, eu vou errar, tá tudo bem que eu erre, eu tenho que me cuidar para não ficar repetindo esse erro, porque aí eu já trago como um comportamento de costume para mim, né? Eu reparo, eu me desculpo e isso precisa bastar, terminar o problema nele mesmo. Porque se a gente carrega uma culpa dali, uma culpa dali, uma culpa daquilo lá, a nossa carga, a nossa bagagem emocional vai ficando tão cheia ao ponto da gente parar. Aí ninguém faz mais nada, fica lá, vivendo de tudo que aconteceu no passado e deprime, né? Então isso não é legal. Olha, agora a gente parte para filhos possíveis e desenvolvimento infantil. Como a maternidade real, ela impacta positivamente
o desenvolvimento emocional das crianças? E aí vê outra bandeira que eu sempre levanto. A mãe, ela não precisa esconder as coisas dos filhos. E aí quando eu falo esconder as coisas, é esconder que tá estressada, é esconder que tá triste, tá? A mãe, quando ela consegue ser quem ela é, sabe? Externar ali, ela acaba criando um filho mais resiliente, mais empático, sabe? Mais seguro até. Eu tenho pais que eu atendo que têm depressão e eles carregam uma culpa muito grande porque têm depressão. E os filhos acabam vivenciando essa depressão. E eu digo para eles, olha, seus filhos, tudo bem. Tem coisas, algumas lacunas aí que pode ser que fiquem em aberto para os seus filhos, mas provavelmente seu filho vai ser uma pessoa que vai ser mais empática com outras pessoas com depressão, porque ela vai ver dentro de casa qual é o exemplo da depressão. Como é que a depressão se manifestou no meu pai. Então, no mínimo, ou na minha mãe, né? Então, no mínimo, essa pessoa, ela vai ser mais empática. Porque nem tudo que traz um ônus é só o ônus. Então, tudo que traz um ônus traz também uma aprendizagem. Então, a gente também ensina sobre a imperfeição, ensina sobre a tolerância, sobre a frustração. Porque o mundo não é um morango, né? Como as pessoas dizem por aí. Então, isso é muito importante. E aí, de que servem esses erros e imperfeições na construção de uma relação saudável entre mãe e filho? Percebam, isso, Hélio, inclusive mostra para os filhos sobre a resistir em relação a conflitos. Os filhos, eles se tornam mais resilientes. Eu estava falando de empatia, mas eles também se tornam mais resilientes. Eles entendem que tá tudo bem ter um conflito e que não é por isso que os laços vão se romper. E eles olham para as pessoas com mais realidade. Sabe, aquela família que tudo é sensível e que não fala sobre nada, é horrível. Então, as famílias que conversam, que falam sobre tudo, que se mostram como de fato são famílias que elas acabam sendo empáticas, estabelecem uma rede de apoio muito mais forte, né? E elas ensinam também sobre resiliência, sobre tolerância à frustração e por aí vai. Doutora, a gente sabe que a pressão social e a comparação, ela existe. De que forma ela pode ser prejudicial entre mães e filhos? Olha, a partir do momento que eu permito a desvalorização da minha trajetória, eu tô abrindo margem para que essas comparações por aí sejam válidas. Eu costumo dizer o seguinte: só você viveu tudo o que viveu até agora. Todas as outras pessoas que estão fora de você, ou seja, todo mundo, não sabe exatamente como você se sentiu, o que você passou, como você passou. Então é você quem sabe. Se você é o autor da sua história e sabe de toda a narrativa, como é que você vai permitir que alguém invalide isso? Me diga, como? Uma pessoa que, não, porque você não amamentou e eu amamentei. E daí? Essa mãe fez tudo o que poderia para amamentar e não pôde por uma questão? Isso invalida o papel materno dela? Não, em absoluto. Mas é importante que a gente carregue dentro da gente essa convicção de eu sei da minha trajetória, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sinto. Portanto, então, ninguém vai invalidar isso. Ponto. E é sobre, né? Ela sobre tomar isso para si e se resguardar disso. E com isso, doutora, surge também a questão da pressão cultural sobre a maternidade, como ela pode ser enfrentada. Então, a gente precisa, né, criar essas redes de apoio que são reais, entender que no tempo dos nossos avós e mães não é a mesma coisa de hoje. Fiquei pasma outro dia conversando com a minha sogra, que é uma querida, Dona Nazaré, e ela falando que para ela cuidar do meu marido, ela gastava 40 fraldas de pano por dia. Então ela pegava 20, que dava ali, sei lá, metade do dia. E aí ela chegava em casa, tinha que lavar, tinha que passar, estendia ali, secava. Imagina, 40 fraldas por dia um bebê gastava de pano, tendo que fazer a higiene da fralda. Graças a Deus, hoje nós temos fraldas descartáveis. Porque se você olha só para esse desafio, meu amor, para você vencer e conciliar cuidando de outro filho vivo, que o meu marido é o do meio,
É o do meio? É, ele é o do meio. Eu sou dessa época de fralda de pano. Você já pensou que insanidade? E ela trabalhava, tá, meu bem? E ela trabalhava, e eu não sei como é E que ela não tinha rede de apoio pra fazer isso por ela? Não, Meu Deus do céu. Cearense vinda lá do Ceará pra cá, sem rede de apoio. E a rede de apoio era quando, porque ela tinha um comércio local, era quando os vizinhos ali do comércio achavam o menino bonitinho e pegavam ali meia hora pra cuidar, e quando sujava alguma fralda ia lá e devolvia. Era o descanso de braço que ela tinha. Mas fora isso... Meu Deus do céu. Então, vê, a gente tem que validar a nossa história, porque só você viveu. Doutora, aí a gente já passa também pela questão dos caminhos para uma maternidade mais leve, porque acho que a gente falou tanto de sobrecarga, que eu acho que a gente também tem que falar um pouco de leveza. Perfeito. Né? Como é que as mães podem ressignificar o seu papel sem perder a sua identidade individual? Olha, e esse é o... Se, assim, vê... É um dos maiores desafios. O primeiro que eu penso que a mãe enfrenta é manter o ser humaninho vivo. Porque eles se testam a todo momento, né? Minha irmã que tá com um bebê que já vai fazer... Não, já fez 2, meu sobrinho Fernando. Ele se testa todo dia, ele faz uma tentativa, né? Pra ver se ele se mantém vivo. E aí o primeiro desafio é esse. E o outro é não se anular enquanto mulher. Porque primeiro surge a mulher para que surja a mãe. Concorda comigo? E aí isso significa você buscar seus hobbies, entender o que te faz bem, se conectar consigo mesma, porque é aquele movimento que a gente comentou, a mulher ela perde a personalidade e aí depois ela recupera, não do mesmo jeito que era, mas de uma forma ainda melhor, né? Se ela for bastante resiliente ao processo. E isso vai ensinar ao teu filho que autocuidado faz parte do amor. As mães se sentem muito culpadas por ter que sair de casa e ir para academia ali por 1 horinha. Mas é o que faz com que ela diminua o estresse e a ansiedade e volte para o filho mais leve. Então isso também é muito importante. Porque às vezes, a comunicação ela não é dita, ela é vista. Então quando o filho vê que a mãe se cuida e que se prioriza ali em algum grau, ele vai entender que isso também é o certo para ele e para as outras pessoas. E isso carrega uma lição muito importante. Muito. Doutora, para a gente finalizar, qual é o papel do autocuidado na construção de uma maternidade mais equilibrada? Cuidar de si mesmo é um pré-requisito para cuidar do outro com a saúde, sabe? Você precisa criar um momento de pausa ali diária, mesmo que seja 10 minutos em silêncio para poder tomar um banho sem interrupção. Mas para isso você não pode centralizar tudo em você. Você tem que pedir ajuda. A gente precisa falar. Quando a gente fala, a gente torna as coisas mais reais e mais concretas. Então a gente precisa colocar aquilo, sabe? E para encerrar, sabe, Hélio, eu queria trazer a mensagem que filhos possíveis, eles nascem de mães reais, que erram, acertam, se cansam, mas amam com verdade. E isso é mais do que suficiente. Lindo. Que tomara que essas mães aí consigam pelo menos adotar um pouco mais de leveza no dia a dia delas e de menos sobrecarga, né, doutora? Perfeito, isso faz toda a diferença. Olha, eu conversei com a nossa psicóloga, doutora Mariana Pessoa. A doutora, ela atende ali na Espaço Roraima, que fica na Avenida Benjamin Constant, número 720 no centro. Doutora, deixa aí o número para agendamento de consultas, para as mamães que estejam acompanhando aí o nosso bate-papo e se interessarem para fazer uma terapia, já de procurar também. Perfeito. Terapia para todo mundo. Se eu pudesse, eu pulverizava na população. Mas você me encontra no 959-8123-3874. Pronto, doutora, semana que vem a gente está de volta. Perfeito. Um beijo e até as próximas. Já eu tô de volta, não sai daí.